Fala pessoal, muito bom dia, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Kellerman, fisioterapeuta. Estamos aqui para mais uma live onde a gente vai abordar o tema sobre dor crônica. Estou só aguardando um convidado meu aí chegar, que a gente vai estar conversando sobre esse assunto com vocês, dor crônica. O que você precisa saber sobre dor crônica, como que você, paciente, precisa aprender a lidar com essas condições, ou você, colega profissional, fisioterapeuta que trata com pacientes com dor crônica, o que vocês precisam saber para manejar, ajudar os pacientes que sofrem com dor persistente. Então, só estou aguardando aqui o meu amigo entrar para a gente dar início à nossa live, para que a gente então comece a abordar os temas aqui que a gente separou em tópicos para vocês, para poder divulgar as informações conforme vocês aí forem acompanhando. Quem for chegando, vai falando de onde vocês são, deixa o seu nome aqui, de qual cidade vocês estão falando, para a gente saber aonde está chegando a nossa mensagem, tá bom? Só aguardar mais um pouquinho, ver se ele vai aparecer aqui. Vou mandar o convite para ele aqui, para ficar mais fácil. Enviado já para ele, só aguardar ele entrar aqui para a gente começar então a nossa live. Renan, cadê você, meu caro? Cadê você? Só aguardar mais um pouquinho, que já deve estar chegando. Bom, o Renan não chegou ainda. Deixa eu mandar uma mensagem para ele aqui. Chegou, vou mandar aqui o convite para ele. Me ouvindo, meu querido? Opa, tô te ouvindo. E aí, como é que estamos? Tudo certo? Tudo certo, maravilha, graças a Deus. Prazer, cara. Prazer, meu querido. Obrigado pelo convite, pelo aceite aí. Então vamos lá, né, Renan? Vamos ver se a galera vai chegando aí. Mas fale aí de onde você é, o que você come, onde você vive, o que você faz. Então, meu querido, me chamo Renan Fão, fisioterapeuta de Pelotas, Rio Grande do Sul. Sou especialista em quiropraxia, né? Mas ao longo do tempo fizemos bastante especializações. Então hoje eu já nem gosto, né, de me associar tanto à quiropraxia, que a gente sabe, né, como o paciente vem sempre querendo a terapia manual. Então hoje eu diria que eu sou especialista em coluna e em tratamento da dor. Então basicamente é isso. Te apresenta também aí, porque tem seguidor meu que não deve te conhecer aí. Beleza, vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou o Kellerman, fisioterapeuta, clínico, especialista em tratamento da dor crônica e de coluna. Moro aqui em Caraguatatuba, São Paulo, litoral. E aí, eu e o Renan, a gente se tornou amigos aí num processo de mentoria, né? E a gente vem desenvolvendo um trabalho aí, Brasil e mundo afora, né, Renan? E aí é muito legal ter essa troca lá com os colegas do grupo, onde a gente vem somando aqui. E o nosso objetivo principal é divulgar, além do nosso trabalho, e informações relevantes, atuais sobre o tratamento da dor crônica. Como os pacientes que vêm sofrendo com dor há muito tempo podem se beneficiar com o nosso trabalho de uma maneira que eu diria, entre aspas, simples, mas não é tão simples assim, mas é possível ter uma vida apesar da dor, né? Então esse é o nosso propósito aqui, apresentar para vocês de uma forma bem didática as melhores recomendações e as influências que os pacientes têm
sobre o aspecto da dor crônica, o que eles precisam entender para que eles tenham uma melhor qualidade de vida. Perfeito. Então, bora começar, Renan. Já Bora vou te começar, meu querido. hoje você é meu entrevistado, né? Então, seja bem-vindo. Então, explica para o pessoal aí, Renan, de uma forma bem tranquila, o que é uma dor crônica, né? O que as pessoas entendem por dor crônica? Como é que a gente pode colocar isso de uma forma mais entendível para o público, né? Porque quando escuta a palavra crônica, a pessoa já pensa, não tem cura, tem aquela coisa, né? Esse mito criado na cabeça, né? E ele fica com isso para sempre. Conceitua para a gente aí da sua maneira, como você explica para os seus pacientes no seu dia a dia. Depois eu complemento aqui alguma informação. Perfeito, Keller. Então, dor crônica, ela é classificada como uma dor que ultrapassa 12 semanas, né? 3 meses. Basicamente, seria isso, né? Então, a gente tem a dor aguda, que não ultrapassa a barreira de 12 semanas, e a dor crônica, que ali ultrapassa a barreira de 12 semanas, que em 2019 a IASP, que é a Associação Internacional do Estudo para a Dor, para quem não conhece, classificou, né, a dor crônica como uma doença, né? Então, por mais que alguns profissionais discordem, né, dessa classificação, porque a gente sabe que muitas vezes o paciente que tem uma dor há mais de 3 meses, ele chega para a gente avalia, deita o paciente na maca, faz algum exercício e o paciente melhora aquela dor rapidamente, dá 15 dias, o paciente está zerado, né, que é os bloqueios de movimento, que a gente tem essa classificação no nosso método que a gente segue. Então, é meio confuso, né? Porque tem esses casos que o paciente melhora muito rápido, mas hoje acredito que a gente vai se atentar mais naqueles casos mais complexos, né? Sim, sim, sim. Perfeito, Renan, a definição de dor crônica. Então, é exatamente isso. Se você tem uma dor que te acompanha por mais de 3 meses, e o fato é, te acompanhar não é que você precisa sentir a dor todos os dias, 3 meses. É uma dor que tá ali, passa um tempinho, ela volta, te incomoda um pouquinho, depois ela some, volta. Esses sintomas já te acompanham por mais de 3 meses, a gente entende isso como uma dor crônica, né? E outra, já emendando outra pergunta, Renan, toda dor que a gente sente é porque a gente machuca, tem alguma lesão? Se falando de dor crônica, Pontualmente a resposta é não, tá? Então a gente hoje sabe que dor, ela é uma experiência, né? Uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a um dano real ou um potencial dano. Então a gente vê a dor como uma experiência. Assim como se eu, por exemplo, se eu for num restaurante e gostar muito desse restaurante, a comida for boa, o atendimento for bom, e eu indicar para o Kellerman, vai lá, Kellerman, naquele restaurante que foi muito bom, e o Kellerman vai nesse restaurante e ele é mal atendido, a experiência dele mudou. Então eu tive uma experiência positiva e o Kellerman teve uma experiência negativa. E assim é como acontece nas dores. Então, às vezes a gente tem um paciente com a mesma lesão que aquele outro, mas o paciente vai experienciar isso de uma forma totalmente diferente do paciente. E eu acho que, Kellerman, vale a gente falar sobre as subcategorias da dor crônica também, que a gente tem 3 subcategorias. Às vezes os pacientes nem sabem que tem dor crônica, né? Então a gente tem a dor crônica contínua, a dor crônica recorrente e a dor crônica contínua associada de flare-ups. A contínua é quando o paciente tem dor todos os dias, mas essa dor fica no nível baixo, médio, numa escala de 1 a 10, essa dor não ultrapassa de 6. E aquela dor recorrente, né, é quando o paciente passa semanas, meses sem dor, e aí o paciente sempre volta, tem
dias, tem semanas, meses que ele passa com dor. Daqui a pouco some de novo, daqui a pouco volta de novo. E a dor contínua, associada dos flare-ups, né? Que eu acredito que seja mais incapacitante mesmo para os pacientes, é quando o paciente sempre tem aquela dorzinha contínua, mas tem dias, semanas que aumenta muito essa dor, tem um escape de dor e essa dor intensifica muito, né? Sim. E é muito comum você ter falado isso, Renan. Legal você ter puxado essa vertente, né, das subclassificações da dor crônica, porque é muito comum um paciente que tem uma dor ali constante, ele passa por um evento que desencadeou esse flare-up, esse escape de dor, a dor dele aumentou, sem ele estar fazendo absolutamente nada, né? E ele começa a achar que alguma coisa agravou na coluna ou que inflamou de novo, ele tem que tomar mais medicações para poder controlar aquela dor, quando na realidade, quando ele não entende os principais fatores que podem estar influenciando na dor dele, que pode fazer com que ele tenha esse escape de dor, e eu sempre brinco com os pacientes e falo, o escape de dor é igual a variação climática. Dias vai estar chovendo e dias de sol. E quando você tem esse escape de dor, é porque você está numa tempestade. Vou até usar aí o evento que aconteceu com vocês, infelizmente, aí no Rio Grande do Sul, né? Caiu uma chuva que não parava mais aí, né? Então é aquele período que está ali, todo mundo passando por dificuldade e tudo mais, vamos dizer assim, foi um flare-up catastrófico que a população do Rio Grande do Sul teve aí, né? Mas a gente sabe que daqui a algum tempo as coisas tendem a se normalizar. Então a mesma coisa é para o paciente com dor crônica, né? Às vezes ele tem aquela dor, tem esse escape de dor, então é aquele tempo feio, né? Aquela chuva forte, aquela tempestade, que ele vai ter que passar e suportar até o sol aparecer novamente e começar a diminuir o problema dele, a dor dele. O que a gente tem que alertar é que quando isso estiver acontecendo com você, a primeira coisa que você tem que pensar não é ir correr para uma emergência para tomar medicação, que é muito comum do paciente pensar, porque tudo que ele quer fazer é se livrar daquela dor a todo momento. E quando ele tem esse escape de dor, a gente entende que leva em torno de 7 a 10 dias, em média, para ele se estabilizar no quadro normal que ele estava antes desse escape de dor. E que isso está muito relacionado aos comportamentos que ele tem. Níveis de estresse, níveis de ansiedade, que a gente vai abordar mais para frente, algum outro contexto que está ali sendo gatilho para poder desencadear esse problema dele. E nós, fisioterapeutas, temos que ser uma espécie de abrigo ou um guarda-chuva para esses pacientes atravessarem essa tempestade mais segurança, né? Então, assim, você teve um escape de dor, primeira coisa que você tem que pensar é se acalmar e pensar em todo o seu contexto que está acontecendo com você. Se você tem com dificuldade de entender isso, o primeiro profissional que você deve buscar é um fisioterapeuta para poder te ajudar a remanejar esse processo antes que você tome medicações excessivas para poder tentar controlar a sua dor. Exatamente, cara. Muitas vezes o paciente, quando tem esses flare-ups, ele procura emergência, né? Ele recebe aquele nocebão. Então, por isso que é muito importante a gente trabalhar com um plano de tratamento, né? Porque aí o paciente está com a gente e a gente consegue controlar muito melhor, né? Esses flare-ups e consegue educar o paciente muito melhor para ele saber lidar com esses flare-ups, saber identificar, né, essas possíveis associações, né, de estresse, sono, enfim, entre outros fatores que podem acabar desencadeando esses flare-ups. Certo. E uma coisa que eu gosto de falar, Renan, que você comentou do plano de tratamento, é que assim, paciente com dor crônica, não é que é fácil de tratar, é que também não é simples, tá? Como a gente vê aí nas mídias sociais, na internet, todo mundo vendendo
um milagre, uma bala de prata que com uma consulta vai te curar do problema, tá? Não é isso, é o que eu falo. Existe uma complexidade no tratamento da dor crônica e não existe soluções simples e baratas, no sentido rápidas, né? Para problemas complexos como a dor crônica. Então, você que tem uma dor crônica, você precisa entender que você precisa de um tratamento. E um tratamento, ele tem processos. É como você vai construir uma casa. Você não constrói uma casa do dia para a noite. O que você precisa fazer? Primeiro, você precisa comprar um terreno. Você vai estudar aquele terreno, você vai preparar aquele terreno para ter um alicerce forte para a base da sua casa e aos pouquinhos você vai construindo tijolo por tijolo até a arquitetura da casa ficar pronta. E o tratamento da dor crônica é o mesmo processo, né? Ou, fazendo uma outra analogia, Renan, se você me permite, vamos usar uma pessoa que gosta de cozinhar, fazer um bolo, por exemplo, né? A gente precisa dos ingredientes para fazer. E não é só misturar tudo e que o bolo vai ficar pronto. Não. A gente precisa dos ingredientes e saber a sequência que a gente vai colocar aqueles ingredientes, para que depois de um tempo o bolo ele ganhe forma e fique pronto. Então é a mesma coisa. O tratamento da dor crônica você vai precisar, sei lá, do ovo, da farinha, né, da água, para poder misturar ali, para poder formar uma massa sólida, consistente do fermento, para fazer ele crescer, e depois você vai botar lá no fogo para ele poder aquecer e ganhar a forma que precisa. Isso é processo, isso tem um tempo. O tratamento da dor crônica também é dessa forma. O que eu vejo, assim, que muitos pacientes acabam tendo um comportamento imediatista da coisa. Agora que eu comecei a tratar, vou melhorar. E ele acha que quando ele começa o tratamento conosco, ele acha que ele só vai melhorar, ele só vai ter melhora. Só que a melhora, ele vai ter a melhora, só que a melhora dele não é de uma forma exponencial que ele só vai melhorando. Não, ele vai ter altos e baixos durante o processo do tratamento. Só que no final do tratamento, quando ele olhar lá para trás, ele estava nesse ponto A aqui, e o ponto B está aqui em cima. Ele chegou aqui no ponto B. Só que para ele chegar no ponto B, não foi numa linha reta. Ele teve essas variações. Mas quando ele olha para trás e fala, cheguei no ponto B. Quando ele olha para trás e fala, realmente, eu avancei, eu melhorei. Já não sou mais aquela pessoa que eu era lá atrás. Verdade é dor. Ótimo. Deu uma travada, fechou. Ótimo, cara. Eu gosto de fazer uma analogia com aquela imagenzinha dos batimentos cardíacos, né? Sim. Que é muito que acontece em tratamento da dor, né? O paciente não tem uma melhora linear. Ele vai ter um momento que ele vai ter uma baixa para depois também seguir melhorando, né? Então é importante o paciente ter as expectativas alinhadas, né? Para tratar e ter sucesso no tratamento. Né? Sim. Outra coisa muito comum, né, Renan, que as pessoas com dor fazem é o exame de imagem, né? Que é a coisa mais comum que a gente vê nos pacientes com dor crônica. Por quê? O que acontece? Vamos falar um pouquinho da nossa área, que é nossa expertise falando de coluna. Toda dor crônica, um dia ela foi aguda, né? E a dor crônica pode ser aquela dor aguda que não foi tratada adequadamente, que você não ligou, ela apareceu ali, você foi levando em banho-maria, tomou um remedinho ali, foi gerando uma rigidez, aí ela se cronificou e fica nesse quadro que a gente fala, vai e volta, uma dorzinha residual. O que é muito comum de acontecer? O paciente ele tem, então, uma crise de dor aguda ali, ou ele já teve várias crises, um paciente com dor crônica, e ele passa no serviço de emergência. Na emergência, então, o profissional que está atendendo ele fala assim, você vai fazer um exame de imagem para a gente entender o que está acontecendo com você. Qual que é o grande equívoco nisso? Que ainda muitos profissionais desconhecem essa nomenclatura que você citou muito bem, da IASP, do Estudo Internacional da Associação do Estudo da Dor, onde ele associa diretamente, de uma forma linear,
a causa da dor com alterações estruturais mecânicas ali na coluna. Então, você faz um exame de imagem, vai aparecer algumas alterações no seu exame de imagem e o profissional vai justificar a causa da dor diante daquele exame de imagem que você tem. Ah, você tem uma dor porque você tem uma protusão discal aqui. Ó, o disco que está pinçando o seu nervo. Ah, porque tem um desgaste aqui na sua coluna. É o bico de papagaio que a senhora tem. Quando o paciente ele é informado dessa maneira, o paciente ele muda o comportamento dele, porque ele entende que aquilo pode ser algo grave, ele deixa de fazer as atividades que ele fazia anteriormente, antes da dor, que ele não sabia que ele tinha essas alterações no exame de imagem. Ao mudar o comportamento, ele adota o comportamento de medo e evitação. E ao deixar esse comportamento de medo e evitação, vai fazer com que ele evite as atividades e quando ele for fazer as atividades, ele pode sentir mais dor por conta desse processo. E ele fica nesse ciclo, medo, evitação, mais dor. Então, assim, quando a gente fala de dor crônica, muito provavelmente o exame de imagem ele não vai mostrar para a gente a real causa do seu problema, na maioria das vezes. A maioria das dores crônicas que a gente atende são de condições inespecíficas, ou seja, a gente não sabe de qual tecido de fato está sendo o gatilho daquela dor. E nenhum exame de imagem vai mostrar isso para você. Tanto é que a gente trata o paciente em movimento. A gente não tá, porque o exame de imagem ele vai mostrar uma foto parada do teu exame, ali da tua coluna, por exemplo. E a gente precisa saber como é que você está se movimentando, né? Então, muitas das vezes, essa dor crônica que você está tendo já de muito tempo, o exame de imagem só vai mostrar as alterações que você tem pertinente à sua idade, aos fatores genéticos, que é comum, é natural do processo de envelhecimento de cada um. Renan, você tem quantos anos hoje? 29. 29. Quando você tinha 15, você tinha cabelo ainda, não? Tinha. Então, o tempo passa para todo mundo, né? Então, assim... Essa analogia, Kellerman, é a que eu mais gosto de fazer com os pacientes. O exame de imagem ali é um envelhecimento natural, que nem cabelo caindo, cabelo ficando branco, ruga na pele. É uma foto ali, as nossas articulações vão envelhecer também. Então é uma foto da sua coluna por dentro. Sim. E aí, pessoal, quando a gente fala de dor crônica, o que acontece? Por que dói? Você tem essa dor porque se você tem essa dor crônica que já te acompanha por mais de 3 meses, todo paciente com dor crônica, quando ultrapassa o tempo de 3 meses, o cérebro dele funciona de uma forma diferente. Então, essas informações é uma alteração na percepção que o seu cérebro tem do estímulo que ele recebe. Então, aquela informação que o seu cérebro recebe, ele entende que é uma ameaça para o teu corpo. E tudo que o cérebro ele percebe como uma ameaça, a resposta emitida por ele é uma experiência de dor. Então, você que tem uma dor crônica por mais de 3 meses, qualquer coisa que você faça, o teu cérebro ele entende que aquilo pode ser uma ameaça para o teu corpo. E a resposta que ele vai dar é uma experiência de dor. E não necessariamente que tem algo lesionado ou que tem algo machucado no teu corpo. E sim, é só uma falha no processamento das informações. Isso a gente precisa entender melhor e existem treinamentos e técnicas que a gente utiliza na fisioterapia para remodelar o seu cérebro a entender de uma forma diferente esse estímulo que anteriormente não era uma ameaça para você, hoje é uma ameaça e a gente tem como reverter isso. Estímulos que naturalmente não deveriam ser uma ameaça para o corpo, hoje passa a ser uma ameaça para o corpo porque você desenvolve uma dor e existem tratamentos para isso, que a gente consegue então reprogramar o teu cérebro para que esses estímulos deixem de ser ameaçadores e você tenha uma melhor percepção, né, dos estímulos e essa dor então tende a diminuir. Perfeito. Ainda falando sobre os exames de imagem, né, Kellerman? Muitas vezes os pacientes também, eles acham que se não fizerem o exame de imagem, eles não estão sendo investigados corretamente, né?
Então, Exato. claro que a gente sabe que hoje o sistema, né, lucra muito com os exames de imagem, com medicações, enfim. Mas o paciente também, ele acaba acreditando que ele precisa daquele exame de imagem para saber o que ele tem, né? Então, às vezes, pelo plano de saúde também, o próprio profissional médico não tem nem tempo para explicar para o paciente que ele não precisa do exame de imagem, que a dor dele não tem sinais de gravidade. Então, isso também acontece, né? O paciente acredita que precisa do exame e quando não tem o exame, ele acha que ele não está sendo assistido da forma correta, né? Que é um equívoco, né? A gente não precisa do exame de imagem para avaliar o paciente, né? O exame de imagem ele é complementar à nossa avaliação clínica. E a gente Exatamente. tem, e a gente tem visto que a tecnologia tem ajudado todas as dores crônicas, todos os problemas crônicos, né? Paciente com hipertensão, diabetes, enfim. Agora, no paciente com dor crônica, a tecnologia não tem ajudado. A gente só tem um aumento de pessoas com dor e incapacidade relacionada à dor lombar e dor cervical. Porque esses exames de imagem eles vão acabar acarretando em efeitos maléficos para o paciente. O paciente fica preocupado, fica ansioso, entra nesse ciclo que tu citou de medo, evitação, incapacidade, vai deixando de fazer uma coisinha, vai deixando de fazer outra e entra num ciclo vicioso de dor crônica, né? A gente tem estudos que mostram que o paciente com dor lombar, quando ele procura o fisioterapeuta, no primeiro contato, dentro de 14 dias, ele melhora mais rápido e poupa dinheiro, cerca de US$ 2.400, né? Então, os exames de imagem acabam aumentando os gastos dos pacientes, né? Quando vem para fisioterapia direto, a gente consegue fazer com que o paciente gaste menos e tenha uma melhora também mais rápida, né? Exatamente, Renan. E tem estudos também que mostram quanto mais exames de imagem o paciente faz, né, dentro de um ano, mais próximo de uma cirurgia desnecessária ele fica, né? E como você mesmo comentou, o exame de imagem ele vai gerar um custo para você, não só no seu bolso financeiro, mas todo um comportamento psicoemocional, porque muitos pacientes eles acreditam que eles precisam ter um diagnóstico para ser tratado. No sentido, eu tenho que saber o que eu tenho para saber fazer o tratamento correto. E quando a gente fala das maiores dores musculoesqueléticas, tá? O exame de imagem ele não vai nos ajudar nesse aspecto. Só em casos específicos, né? Que a gente fala em torno de 3, 4% de casos graves, né? Então, eu já vou aproveitar aqui e vou falar para eles por quando que a gente, de fato, deve solicitar o exame de imagem, né? Um paciente com dor crônica, por exemplo. Primeiro, se você está numa crise de dor de coluna, não é recomendado você fazer exame de imagem antes de 6 semanas, tá? Você só deve fazer exame de imagem quando você tem déficits neurológicos progressivos. Ou seja, você tem uma dor lombar que irradia para a perna, com sensação de choque, dormência, formigamento, alteração de sensibilidade e perda de força. Você vai percebendo que ao longo da semana, sua perna vai ficando mais fraca, a sensibilidade vai ficando cada vez menor e você vai piorando semana a semana. Se isso acontece, de fato, você pode precisar de um exame de imagem. Uma condição muito acontece, mas em menor frequência, é o que a gente chama de síndrome da cauda equina. O paciente ele tem uma dor irradiada na perna, com sensação de choque, dormência, formigamento, perda de força. Geralmente acomete as duas pernas. E o paciente ele tem uma falta de sensibilidade na região genital ali, na parte interna de coxa, virilha. Então, quando você sente aquela região dormente, provavelmente associado à perda de controle das fezes e da urina, provavelmente você tem uma compressão ali importante. Isso sim
deve ser feito um exame de imagem para diagnosticar uma síndrome de Cauda-Equina, e aí essa condição ela é específica e tem que ser tratada com o médico, provavelmente uma condição cirúrgica. Outra condição que a gente utiliza para exame de imagem, pacientes com histórico de câncer, por exemplo, né? Se você tem um histórico familiar de câncer, perda de peso sem motivo, dor noturna, você está dormindo, a tua dor te acorda à noite, você tem febre junto com a dor. Então, tudo isso é um indicativo que você pode ter uma coisa grave. Mas isso a gente consegue filtrar, né, Renan? Na nossa avaliação, fazendo algumas perguntas intencionais. Quando o paciente lhe dá uma negativa para essas perguntas que a gente faz, provavelmente a probabilidade desse paciente ter algo grave é menor, tá? Então, essas condições de gravidade na coluna é apenas de 1 a 2% das dores na coluna que a gente fala. Na maioria das dores crônicas, isso não acontece. Por isso que o exame de imagem ele não nos ajuda. Mas só em condições específicas que a gente deve, então, solicitar o exame de imagem. Perfeito, meu querido. Faltou só falar sobre se o paciente teve um trauma, uma queda ou um Perfeito, acidente. verdade. Isso também, mas aí já é mais numa dor aguda, né? Normalmente. Sim, sim. Mas é importante falar, né, história de trauma, queda e acidente. Pacientes idosos, por exemplo, que fazem uso de muito corticoide, pode ter uma fratura espontânea, né? Ali. E foi bem falado, Kellerman, que isso tudo a gente consegue filtrar na avaliação clínica, né? Então, por isso que a gente fala, o exame de imagem ele é complementar à nossa avaliação clínica, porque com perguntas específicas e com testes específicos clínicos, a gente consegue identificar essa necessidade e encaminhar para o outro profissional requisitar o exame de imagem. Perfeito. Acho que a gente amarrou bem esse tópico do. Bastante. Deu uma Vamos lá. travadinha aí? Deu, que ele deu uma mensagem para mim aqui em 30 minutos para eu poder sair do Instagram, porque eu tenho aquele Recém deu regulador, para né, mim de tempo. isso. Tem um regulador de tempo, né? Ele fala, 30 minutos de celular, você tem que desligar. Aí eu tenho que ficar ativando aqui a notificação para ele me permitir mais tempo. Renan, eu queria queria que você comentasse um pouquinho, cara, a relação de medicamento para paciente com dor crônica. O excesso de medicação, ele ajuda ou atrapalha o paciente com dor? Comumente atrapalha, né, Kellerman? Vai ter casos ali de dor crônica que o paciente necessita uma medicação, né, mas tem que ser controlada também, o médico, mas na maioria das vezes o que que acontece? O paciente se automedica, né? Então ele vai botando medicações para dentro, anti-inflamatórios, relaxante muscular. Quando para de fazer efeito a medicação, começa a tomar as injeções, né? Ontem mesmo atendi uma paciente que desde fevereiro ela tinha tomado 8 injeções. Então percebe, né? Só depois que o paciente passa por todo esse processo que normalmente ele busca o fisioterapeuta, né? Então, o uso excessivo das medicações também fazem com que o nosso corpo pare de produzir os opioides endógenos que nós mesmos conseguimos produzir, né? Através de alguns comportamentos e hábitos, o teu próprio corpo produz os opioides endógenos, né? As beta-encefalinas, as beta-endorfinas, as ginorfinas, entre outras substâncias que vão gerar analgesia, né? Então, quando o uso da medicação está excessivo, acaba que a capacidade do teu corpo de produzir essas substâncias fica mais baixa, né? Exatamente, né? A medicação em excesso, ela vai fazer uma retroalimentação negativa. Vai fazer com que teu cérebro fique cada vez mais dependente da medicação e você vai aumentando as doses e chega num ponto que essa via analgésica ela para de funcionar. E aí a gente coloca o paciente para fazer o exercício, que é uma das formas de você
produzir esses efeitos analgésicos de uma forma natural, sem o excesso da medicação, o paciente ele demora a responder ao tratamento por conta dessa condição, porque ele bombardeou tanto, né, o corpo dele com medicação, e não só isso, né, Renan? Além de ter essa alteração, dependência química do cérebro, também a gente entende que algumas medicações têm efeitos colaterais que vai envolver intestino, né? Vai ter uma constipação intestinal e essa constipação intestinal vai fazer com que o teu intestino funcione de uma forma mais lenta. E o intestino, nós temos uma relação ali muito grande com o sistema nervoso central, com o cérebro, que faz uma conexão ali com a produção de serotonina, né? No intestino produz muita serotonina. Então, se você tem constipação intestinal, provavelmente o teu intestino não vai funcionar muito bem, a sua colônia de bactérias ali vai ter uma colônia de bactérias muito mais inflamatórias e vai fazer com que você sinta mais dores. Então, por isso que o excesso de medicação, ele não vai te ajudar ao longo prazo. Você precisa, assim, em alguns casos, tomar as medicações nas prescrições corretas, mas lembrar que o tratamento medicamentoso, se você não tem uma condição grave, né, na maioria das vezes quando a gente está falando de dor crônica, a medicação ela vai te ajudar por um longo período e você vai tomar por um período só. Até que o teu corpo reaja naturalmente aos estímulos, à mudança de comportamento que você precisa ter para poder ter a melhor qualidade de vida. Perfeito. E até essa função do intestino, né, que é o nosso segundo cérebro, vai também de encontro com a alimentação pró-inflamatória, né, que a gente vai falar também. Vamos aproveitar e já falar, a gente já mata esse tema, né? Por exemplo, muitos pacientes que consomem, né, alimentos derivados de industrializados, né, muita coisa química, que a gente sempre brinca, né? Se você está embrulhando demais os produtos, provavelmente você está jogando muito alimento inflamatório para o teu corpo. E a inflamação sistêmica, o teu intestino ele vai perceber isso de uma forma bem significante. E como temos uma conexão direta do intestino com o sistema nervoso central, vai fazer com que você perceba mais facilmente a dor. Então, por exemplo, se você consome alimentos de baixos nutrientes químicos e inflamatórios, você vai alterar a qualidade das bactérias no seu intestino. Vai ter bactérias ali que são pró-inflamatórias. Isso vai fazer com que seu intestino pare de funcionar normalmente. Você pode ter constipação intestinal, dores abdominais, indisposições e podem também facilitar o processo de dor. Quando você come alimentos que você descasca mais, né, alimentos mais saudáveis, você altera ali a colônia de bactérias, onde você tem uma absorção melhor de nutrientes do intestino, e isso vai fazer com que teu cérebro perceba menos a dor, porque vai ter maiores níveis de serotonina ali, né, trabalhando no teu intestino. Isso vai facilitar com que você sinta menos dor. Então, a alimentação é fundamental você pensar na questão de dor crônica. Consumir alimentos saudáveis é uma grande variável que você precisa repensar para tratar as suas dores. Não é somente o físico, não é somente uma vértebra que está rodada ali, não. Como muita gente explica, mas tem outros componentes aí que a gente precisa atentar o paciente. Além do que também, né, Renan? Hidratação. Perfeito. Né? Muita gente aí esquece de tomar água, né, no dia a dia, na correria. Quando a gente vai ver, a pessoa tem um baixo consumo de água no dia a dia, porque existe uma conexão direta do rim, tá, com o sistema nervoso central também. Então, às vezes, você toma muito pouca água, você sobrecarrega teu rim ali. E isso vai fazer com que o sistema nervoso fica mais sensível a perceber a dor. Já tratei alguns pacientes aqui que basicamente era aumentar o nível de água, né? E aí, mas quanto de água eu tenho que tomar, Kellerman? Em média, a cada 20 quilos,
um litro. Então, se você pesa aí 60 quilos, toma 3 litros de água por dia. Já vai bater a conta de água necessária diariamente. Então, é muito importante a hidratação para o controle das suas dores. Perfeito, Kerman. Eu tenho batido muito nessa tecla aqui no consultório com os pacientes, começarem a se hidratar mais, e é incrível o feedback que os pacientes dão, cara. Que estão começando a tomar mais água, estão indo muito melhor no banheiro. Eu tive um paciente que ele não conseguia ir no banheiro tranquilo, né? Depois de começar a tomar água, o cara veio e me falou, cara, essa semana foi brilhante, eu fui tranquilo no banheiro, sem precisar fazer força, né? Sem ter problemas com isso. E o que a gente vê também alguns estudos mostrando, né? Em questão dessa alimentação e sobrepeso, né? Que as nossas articulações, principalmente ali intervertebrais, discos, eles se adaptam ao nosso peso, né? Então, é mais em relação a você ter uma fisiologia pró-inflamação facilitando o estímulo doloroso do que o próprio sobrepeso, né? Nas articulações que o pessoal acha que são frágeis, né? Acha que a coluna é frágil, mas a coluna é muito adaptável, né? Muito forte, robusta e aguenta muito peso mesmo. Então, a dor aumentada é mais devido a essa sua fisiologia que está pró-inflamação, está comendo Doritos, voltando para o trabalho, está comendo, né? Desembrulhando muito, comendo embutidos, tudo que é alimentação é pró-inflamação, e isso facilita essa via de dor, né, nociceptiva, que envolve. Exatamente. Aproveitando esse gancho que você falou das articulações, Ana, queria abrir um parênteses aqui para falar dessa relação de exercício de impacto e dor, né? É um mito muito comum, uma dúvida muito comum das pessoas que passam por profissionais da área da saúde e fala para eles assim, ó, você não pode fazer mais atividade de impacto por conta da sua coluna, por conta do disco que está desgastado ali, né? Vai prejudicar, vai sentir mais dor. O paciente então ele deixa de fazer academia, fazer uma atividade física porque ele acha que vai piorar. Ah, não posso mais correr, já que o Renan é um exímio corredor aí, o nosso The Flash do grupo. Não posso mais correr porque meu joelho vai piorar, vai dar artrose, né? E isso é uma dúvida muito comum das pessoas. O que a gente precisa entender sobre isso? Que nossas articulações, elas foram feitas para suportar carga, tá? E a gente precisa treinar o nosso corpo para suportar as cargas do dia a dia. Então, desde que você faça tem um acompanhamento com um profissional que faça as progressões de carga suficiente para que você adapte, né, o seu corpo, está tudo bem. É claro, em algumas condições, em excesso vai te prejudicar ali na articulação, tá tudo certo. Mas desde que você faça um acompanhamento com um profissional, não tem problema nenhum. Tanto é, só aproveitando esse gancho, falando da corrida e da coluna, Renan, já tem estudos mostrando que os pacientes que são sedentários, os pacientes que praticam corrida recreacional e também o atleta de elite, tá? O disco intervertebral dessas pessoas, o do sedentário apresentou mais alterações degenerativas do que as pessoas que correm. Ou seja, cargas mecânicas no disco da coluna, ele é bom por quê? Porque o disco ele funciona igual uma esponja. Ele absorve e solta água, absorve e solta água. E a nutrição do disco, ele vem pelas cargas mecânicas que a gente coloca na coluna no dia a dia. Então, assim como nossas articulações também, elas produzem líquido sinovial com movimentação. A lombrificação, ela vem com o movimento. Então, imagine você, por exemplo, que tem uma bicicleta e deixa lá 3 meses parada essa bicicleta e você não usar ela. O que vai acontecer com a corrente, com o aro? Vai enferrujar, vai estar mais rígido para você andar com ela depois. As nossas articulações é a mesma coisa, né? Então, essa condição de falar que o impacto é prejudicial não é bem verdade. Desde que seja de uma forma progressiva e controlada com
profissional que te acompanha, é muito saudável que você faça essas atividades. Perfeito, Guilherme. A gente tem visto muito terrorismo, né, sobre o impacto, né, e o exercício físico, mas é muito mais sobre exposição gradativa, periodização desse início de exercício físico, progressão adequada, respeitando a capacidade, né, capacidade e demanda subindo sempre juntas, é uma forma segura para o paciente, né? Porque muitas vezes o paciente sedentário, ele vai ter sempre, né? O paciente sedentário, ele vai ter muito mais dificuldade de controlar a dor em relação àqueles que se movimentam, né? Que fazem exercícios físicos, porque o exercício físico libera aquela cascata de analgésicos, né? Dos opioides endógenos que a gente já falou aqui. Então, o paciente que é sedentário, ele não consegue liberar, não consegue abrir a torneirinha, né? Dos opioides endógenos. Exatamente. Liga a torneirinha, né? Eu sempre falo, se o paciente não faz exercício, ele vai ligar a torneirinha da inflamação. O corpo dele vai estar mais inflamado. Você quer melhorar da dor e você tem que ligar a torneirinha da analgesia. Então, você precisa fazer um exercício. Renan, outro tema que eu acho que é muito importante a gente abordar, cara, aproveitar que o Mateusão entrou na live aí. Mateusão, quero combinar uma live contigo, hein, cara. A gente pode falar dos fatores emocionais, como que isso influencia na dor, né? Estresse, ansiedade, que eu acho que o mal do século hoje são os transtornos emocionais, né? Como que isso vem impactando negativamente na vida das pessoas, inclusive dos pacientes com dor. O que você poderia falar para a gente aí, na sua perspectiva, o que você tem observado nos seus pacientes, essa relação entre fatores emocionais com a dor? Então, que a gente tem, acredito, se eu não me engano, o Brasil é top 1 em depressão mundial, né? E top 3, eu acho, em ansiedade. Então, a gente vê como a gente está mais ansioso, tem uma população que está depressiva, né? E isso influenciando muito nas dores crônicas, né? A gente sabe que o paciente que tem alto nível de ansiedade e tem depressão, ele tem mais chance de desenvolver dor crônica e vice-versa, né? A gente sabe que quem tem dor crônica também acaba tendo níveis de ansiedade mais elevados e depressão, né? Então, a gente sempre tem que dar uma atenção para os fatores emocionais dos pacientes, né? E por isso, muitas vezes, a gente não tem escopo, né, profissional para lidar com isso e precisa encaminhar para o psicólogo que trabalha com TCC, né? Então, a gente tem grandes evidências que mostram que terapia cognitiva comportamental se mostra muito efetiva em pacientes com dores crônicas, né? A gente tem, eu já li no mínimo uns 3 estudos falando sobre a percepção de alto esforço dado para baixa recompensa recebida é um fator que pode desencadear dor crônica, um fator para manutenção da dor, né? O paciente se manter com dor, fator para o paciente ter escapes de dor também, tanto nível de trabalho, né? Um esforço alto para a sensação de receber pouco, tanto no trabalho quanto em fatores de relações familiares, né? Com marido, esposa, mãe, filho, tudo isso vai influenciar. Eu não sei como é na tua prática clínica, mas esse rastreamento, né? Principalmente quando o paciente tem esses escapes, né? A gente tenta rastrear o evento desencadeante e normalmente tem fatores emocionais que acabaram influenciando, né? A gente não pode pontuar como causalidade, mas associar, a gente tem grandes estudos que mostram essas associações com eventos emocionais para desencadear a dor. Perfeitamente, Renan. Aqui também não é diferente o cenário, né? A gente encontra muitos pacientes com alterações emocionais,
níveis de ansiedade, níveis de estresse, cobrança no trabalho, problemas familiares, problemas com luto, né? Pacientes que perderam entes queridos recentemente, né? Acredito que você, daqui a um tempo, vai lidar muito com isso pelo desdobramento que vocês passaram por aí, né? Eu acredito que daqui a alguns meses aí, já, se é que já não está assim, né? Agora vai vir todo esses desdobramentos emocionais aí das pessoas que precisarão desse suporte. E por que a gente fala muito disso? Só para as pessoas entenderem. Quando a gente tem uma dor, determinadas áreas do cérebro elas são acionadas. E tem algumas áreas relacionadas às emoções, né? E quando a gente está sob uma situação de estresse, de ansiedade, essas mesmas áreas que são ativadas no cérebro, que são responsáveis pela dor, também são ativadas durante uma situação de estresse, ansiedade ou depressão. E aí, se você já tem uma dor e quando você já está passando por uma situação estressante, essas áreas elas têm mais saliência no seu cérebro, então vai fazer mais fácil você perceber a dor. Eu gosto de usar a seguinte analogia dessa relação com o trabalho. Por exemplo, Renan, imagine que você aí trabalha muito tempo sentado, você não tem uma boa relação com o seu chefe, você está sendo cobrado para bater determinadas metas, e ali você tem uma dor na sua coluna há muito tempo, está estressado, está cansado, fazendo hora extra, não está dormindo muito bem, e aí chegou as tuas férias. E aí você pega as tuas férias, então você vai viajar com a sua família, você vai conhecer uma cidade diferente, você vai brincar na piscina com teus filhos, e ali você lembra que a dor nem apareceu. Mas suas férias, então, ela se encerra e você volta para o seu trabalho. Quando você retorna ao seu trabalho, semanas depois, a dor volta a aparecer novamente. Então, quando isso acontece, a gente tem que dar atenção e fazer o paciente refletir como está o ambiente de trabalho dele, como está o ambiente familiar, as relações sociais que ele apresenta, né? E é exatamente como você falou, quando o paciente tem um evento de uma situação aguda de dor, um escape de dor, provavelmente ele tem um evento desencadeador de estresse ali no ponto do tempo que começou com esse gatilho. Então, assim, não negligenciem, tá? Os fatores emocionais de vocês. Cuidem do fator emocional. Como o Renan bem colocou, não é como causa, mas eles vão influenciar bastante na experiência de dor. Perfeito, meu querido. E temos também outros fatores, né? Paciente que tem catastrofização, por exemplo, projeta um futuro muito catastrófico, né? De piora, né? Em relação à dor dele, é mais difícil de manejar. Aquele paciente que cria um medo excessivo do movimento, às vezes perpetuado por outros colegas, por outros profissionais, né? Que disseram que o impacto é ruim, que ele tem o corpo frágil. Então o paciente começa a desenvolver muito medo em relação ao movimento. Sim. E aí a gente caminha para aquele ciclo que a gente já falou, né? De medo, evitação, incapacidade, ao invés do paciente adotar aquele comportamento de enfrentamento, né? Então isso, com os pacientes na prática, faz muita diferença. Aquele paciente que sabe que está sofrendo com dor, mas ele tem um comportamento de enfrentamento do problema. A gente sabe que esse paciente tende a melhorar mais rápido, tende a enfrentar os obstáculos melhor, né? Ter uma resiliência melhor, né? Exatamente. Tratamento. E aí, Renan, só complementando essa relação que a gente falou do trabalho, né? Que pode ser ali um gatilho, né? Para as dores. Qual que seria a solução? Trocar de trabalho? Talvez não, tá? Se você puder trocar de trabalho, ok, mas se às vezes a situação não permite. Você está ali no trabalho, a relação não está boa. Tem um estudo muito interessante que eles pegaram pessoas que trabalham em escritório, né, de auxiliar administrativo, passaram mais de 6 horas sentados, que tinham dor na coluna, né? E o que eles fizeram?
Eles também passaram por situação de estresse, ali insatisfeito com o trabalho. Um grupo não fez nada e outro grupo começou a fazer atividade física. Eles notaram que as pessoas que fizeram atividade física tiveram uma menor diminuição do nível de estresse, de ansiedade e, consequentemente, menor dor. Então, ou seja, se você não consegue sair do seu trabalho, então a válvula de escape que você pode utilizar é o exercício físico. Então, assim... Seria a melhor válvula de escape, seria essa. Exatamente. Não, só queria deixar essa ressalva, porque as pessoas podem pensar, mas é muito fácil falar, estou no meu trabalho, não posso sair e tal, não sei o quê. Então, assim, a gente pode pensar nessa possibilidade. E aí, outra coisa que eu queria comentar, Renan, que a gente já está falando disso do estresse, é a relação do sono, cara, que eu vejo assim, nos pacientes com dor crônica, para mim, de cara, é a principal recomendação que eu já coloco como cartilha para eles. A gente já sabe que tem vários estudos que tem uma relação bidirecional. Pacientes que têm dor crônica, têm problemas com sono, e os problemas de sono vão fazer com que você sinta mais dores. E por que isso acontece, né? Vou agora aqui, eu gosto de falar bastante desse tema, por isso que eu puxei. Assim, cara, eu gosto de aprofundar bastante, porque as pessoas falam, eu durmo bem, eu durmo bem. Aí, quando você pergunta quantas horas você dorme por dia, eu durmo 5 horas, mas eu acordo bem no dia seguinte. Não, você não acorda bem, né? Você acha que você está bem. E por que isso acontece? Eu uso essa analogia do gari de rua para explicar para o paciente. Então, imagine que teu corpo é a principal avenida da sua cidade. Por exemplo, aqui, vou usar o meu exemplo, que moro no litoral, final de ano ou feriado prolongado, sempre vem gente para a praia, a cidade fica cheia. Vamos usar o final de ano. Final de ano nós temos a avenida principal aqui, então imagina que é o meu corpo. No final de ano, as ruas ficam todas sujas, todo mundo suja a rua, porque tem mais gente usando a rua. Quando é de madrugada, o que acontece? Os garis saem para a rua para limpar a rua, para o dia seguinte tá intacta para você estar habitável novamente. E o que acontece no sono? É recomendado que a gente deva dormir entre 7 e 8 horas por noite, para a gente ter um sono reparador. E aí, durante a noite, os garis então vão limpar essa rua. Então o sono de qualidade seria os garis limpando todo o nosso corpo, fazendo uma lavagem no nosso cérebro ali, tirando todas as toxinas neuroinflamatórias do sistema nervoso. Então quando você tem um sono de qualidade, durante a noite, o seu cérebro está sendo lavado. Então os garis que estão limpando a rua ali para você, do teu corpo. Para que no dia seguinte a rua está limpa, você está usando ela normalmente. E o que acontece, por exemplo, se eu tenho lá 5 garis para limpar a rua, eles dão conta. Mas aí um deles pega Covid, o outro dá um atestado, agora eu tenho só 2. Eu vou conseguir limpar a rua da mesma qualidade do que limpando com 5? Não. A rua pode acumular alguma sujeirinha para o dia seguinte. E o que isso quer dizer? Se eu tenho uma noite de sono ruim, o meu corpo vai funcionar de uma forma diferente. Aí eu falo, é igual aquele computador pesado que está cheio de janela aberta, quando vai abrir um programa, fica naquela lentidão. E os pacientes que têm dor crônica, que dormem muito pouco, eles acabam tendo um cognitivo ruim na hora de você tomar uma decisão, por exemplo, fazer uma tarefa, você vai ter o dia improdutivo, né? Para que você não consiga fazer essa condição e você pode ter mais dor por conta disso, né? Porque durante o nosso corpo, durante o nosso dia, a gente produz gasta muita energia.
né? Quebra ali a molécula de ATP, que é transformada em adenosina. E esse acúmulo de adenosina ao longo do dia, quando chega à noite, ela vai fazer uma pressão no teu sistema nervoso para você dormir. E aí você dorme. Mas geralmente, por exemplo, caminhoneiro, o que, que eles fazem? Mandam um Red Bull para dentro, porque eles querem entregar a carga mais rápido ali de lixo de madrugada. E ali, quando ele toma muito, às vezes, energético, tem muita cafeína, que inibe a ação dessa adenosina. E ela só vai se acumulando. A hora que acaba o efeito da cafeína, pum, a pressão do sono está maior e o cara chega uma hora que o cara apaga. O cara dorme, né? E aí eu falo assim que o sono, ele é uma criança mimada. A gente não deve brigar com ele. Ele chegou, você tem que apagar e dormir. Então, recomendação: higiene do sono é fundamental para o paciente que tem dor crônica. Aí você pode complementar aí quais as estratégias que você recomenda para o paciente, ou quiser colocar alguma coisa a mais nisso, fica à vontade. Perfeito, Kerman. Não concordo com tudo que tu falou aí. Falo muito dessas influências para os meus pacientes. Não muda, que nem aí. Sono, assim, ó, é primordial. Eu separo tempo, assim, ó, e descasco sobre sono no atendimento, porque eu mesmo sou um exemplo, cara. Eu dormia 6 horas e meia, né? Acreditando que tinha que trabalhar e, né, naquela função de... E depois que eu li o livro do Matthew Walker, que é o maior pesquisador de sono do mundo, cara, mudou muito a percepção. Tem estudos naquele livro ali que tu te assusta quando tu não bate às 7 horas, cara. Tu te assusta. Essa questão que tu falou sobre o cognitivo ficar prejudicado, quando o paciente está dormindo menos de 7 horas, o paciente ou está dormindo mal, né, se acordando muito, o paciente tem um sistema límbico mais ativo, que é responsável pelas emoções, e o córtex pré-frontal do paciente fica menos ativo, que é a região do cérebro responsável pela tomada de decisão racional. Então, o paciente que dorme pouco, ele já fica mais propício a não se exercitar, né? Porque o emocional está mais ativo e o racional está menos ativo. O paciente já fica mais propício a comer besteira, né? Então, vários hábitos acabam sendo prejudicados, né? Então, o sono é um dos hábitos mais importantes, porque controlando o sono é como a gente chama de hábito angular, né? Tu melhora outros hábitos de vida consequentemente. Outra coisa que tu falou sobre o paciente falar, eu acordo muito bem com 5 horas, né? Eu passo o dia muito bem. Nesse livro, o Matthew Walker, ele pontua um estudo com pessoas que dormiam normalmente de 7 a 9 horas, se eu não me engano, né? Com sono reparador. Pessoas que dormiam 6 horas e pessoas que dormiam 4 horas. E eles fizeram testes cognitivos, testes de concentração e memória. E esses pacientes essas pessoas que dormiam 6 e 4 horas tinham déficits absurdos comparado às pessoas que dormiam de 7 a 9 horas. Só que quando eles eram perguntados, a percepção subjetiva deles é que eles estavam normais. Sim. Então, é muito comum isso, Kelly. Um paciente sentar aqui e dizer, cara, eu durmo 4 horas, mas eu fico bem durante o dia. Então, o paciente acaba não percebendo todos os déficits que a privação de sono acarreta na vida do paciente, né? E quando a gente fala, né, Renan, de um sono de qualidade, não é você ter que tomar um medicamento para dormir, não. Eu durmo bem porque eu tomo um medicamento. Realmente. Só que o que eles precisam entender? Que durante o sono, nós temos ali 5 estágios, né? Durante o sono. E que o sono reparador, ele acontece no sono profundo. Então, você começa no estágio 1, 2, 3, 4, chega no 5 e vai lá para o sono REM, onde você sonha. Então, a gente fica oscilando durante o período noturno, né? Durante a fase do sono, a gente fica oscilando nesses estágios. E o reparador é no estágio 4, 5 ali. E geralmente a medicação faz você ficar no máximo até no 3 ali. Você não tem um sono reparador de fato.
você dorme. Eu acho que é melhor a medicação para quem não está conseguindo dormir nada. Então, nesses casos, ok, mas você não deve ficar dependente disso para o resto da vida, né? Então, é uma coisa muito comum os pacientes, eu durmo bem, mas eu tomo um remédio. Então, você não dorme bem. Já começa por aí, né? E uma coisa muito interessante que a gente fala, que eu costumo falar de higiene do sono, que você falou muito bem. Tem um estudo também, Renan, acho que eu não lembro se no livro do Matt Walker ele fala disso. Tem um estudo falando da dopamina relacionada à recompensa. Os pacientes que dormem pouco, eles, como você mesmo comentou, tem a menor área ali do cérebro, do córtex pré-frontal, que é a área da tomada de decisão, menos ativa. Então, imagine você que precisa fazer uma dieta. Você é diabético, então você está numa dieta e você não pode comer doce. Você começou a dormir 8 horas por noite lá, bonitinho, beleza. Só que aí você passou a dormir 6, 5 horas. Quando você acorda, aí você fala, pô, eu vou treinar, vou para academia, que eu preciso perder peso, ou eu vou comer uma pizza. Impressionante, cara. O estudo mostrou que as pessoas que dormem pouco, eles não têm a percepção, não têm a clareza do estímulo de recompensa. Tudo para ele é recompensador. Então, para ele, a recompensa é igual eu fazer um exercício ou eu comer um bolo ou uma pizza, por exemplo. Um cara que dorme bem e ele está focado, ele consegue perceber melhor isso. Falou, se eu estou num processo de dieta e eu tenho uma condição metabólica, o treino ele vai me dar mais benefício do que eu comer a pizza. O paciente que dorme pouco, para ele tanto faz, tudo para ele é recompensador, é prazeroso. E aí a tendência é que ele vai escolher o que é mais fácil, que é o que? Comer a pizza. E aí que entra num comportamento todo equivocado que a gente está falando, né? Desenvolve mais dores por conta de um comportamento ruim. Então o sono vai te dar um sono bom vai te dar possibilidade de você tomar as melhores decisões, ter clareza nas decisões, para que você tenha um comportamento favorável à melhora das suas dores. Perfeito, Kellerman. E tu falou sobre as medicações, né? Não somente as medicações, mas o álcool e o cigarro também mantém você nesse sono superficial, não deixa você chegar ao sono REM, ao sono profundo. Então, às vezes o paciente acha, né, que tomar uma taça de vinho, uma cerveja à noite, que aí eu apago. Mas o paciente não sabe que ele fica só nesse sono superficial, né? E outra coisa que tu pontuou muito bem, né, foi sobre todo o contexto que envolve o sono, né, do paciente ali, de se ele não dorme bem, ele tem diversos outros problemas, né? Para te ter uma ideia, cara, a OMS declara epidemia mundial a privação de sono, cara. Mais de 800 milhões de pessoas em países desenvolvidos no mundo inteiro sofrem com privação de sono. Então é algo que a gente precisa sempre pontuar para os pacientes, porque não vai ser só na dor, o paciente vai melhorar a vida dele como um todo quando ele entender que o sono é inegociável. Sim. E o trabalho também, né? A gente atende alguns pacientes que trabalham em hospitais, né? Que trabalham à noite. E a única recomendação que a gente consegue dar para esses pacientes é, em médio a longo prazo, eles procurem trocar o turno, cara, porque sono não se recupera, não se recupera. Exato. Eu tenho colegas plantonistas médicos, eu fico falando, cara, como é que tu vai aguentar, né? E eles falam, não consigo sair porque paga-se relativamente até que bem, né? Eu fico pensando, mano, financeiramente ok, mas fala, será que vale a pena, de fato, trocar uma noite de sono, né? E eu gosto de usar muito, Renan, a corrida, cara. A corrida salva pra tudo, né? Porque eu falo para as pessoas, cara, você quer fazer alguma coisa? Vá correr, né? Que é um esporte democrático, eu entendo essa questão que, você pode procurar uma assessoria de corrida, por exemplo, para poder te ajudar na performance, eu acho válido, e tem que ser assim mesmo, mas eu falo assim, o quanto que a corrida ou uma atividade física, ela impacta nisso, né, na mudança de comportamento. Porque para e pensa,
Se eu não corro, eu corro assim recreacionalmente, só para falar que eu faço alguma coisa, né? Meu pace praticamente é 3 vezes mais do que o do Renan. Não consigo acompanhar esse cara, não. Mas de boa, né? Eu vou no que a gente brinca, no trotinho paquera. Você vai ali, do ladinho, olhando, né? Mas olha que interessante isso, Renan. Como que você se decidir praticar uma corrida impacta em vários comportamentos. Por quê, cara? Eu não conheço nenhuma pessoa que treina corrida que não acorda cedo. Todo mundo acorda cedo para treinar. Tipo, nem que seja no final de semana. E olha isso, cara. Quando você. E é muito mais fácil você participar de um grupo de corrida, porque tem várias pessoas ali com o mesmo objetivo. Então é muito mais fácil você aderir e não desistir. Então, beleza, o fulano vai, eu vou também. Você vai lá, você se diverte, conversa, faz o treino. Aí a pessoa fala assim, pô, vocês vão treinar amanhã às 6 horas da manhã. Então, beleza, vou treinar às 6 horas da manhã, todo mundo vai estar lá. E você quer estar lá porque você quer participar, quer se sentir naquele grupo de pertencimento daquela galera. Ah, então, se aquela galera vai às 6 horas da manhã, eu também vou. E o que aquela galera faz? Eles dormem cedo. Pô, eu vou dormir cedo. Já começa aí a mudança. Eu não dormia, porque eu não corria, eu não dormia. Vou começar a dormir cedo. Galera toma mais água, vou tomar mais água. Então, eu comecei a analisar esses tempos para cá, falei, cara, quanto que uma prática esportiva, simples como a corrida, ela pode modificar todos esses fatores que a gente está trazendo, que são os gatilhos dos pacientes que têm dor crônica, né? Com certeza, né? O ambiente, né, modula muito nossos comportamentos, né? E pacientes com dores crônicas, por exemplo, né? Não é que você precise correr. Eu gosto muito de trabalhar caminhadas com os meus pacientes com dores crônicas. Então eu dou metas para eles durante a semana baterem caminhando, né? Que aí depois, daqui a pouco, o paciente começa a ficar muito fácil a caminhada, começa a correr e começa a realmente se apaixonar pelo exercício físico e pelos benefícios que isso vai gerar. E assim, ó, é impossível uma pessoa que muda os hábitos não melhorar na dor. Não dá para falar impossível, porque na saúde nem sempre nem nunca, né? Mas é Exato. muito difícil, cara, o paciente que melhora os hábitos não melhorar a dor, cara. Exatamente. Então é esse processo, pessoal, que a gente quer veio trazendo aqui para vocês, o quanto que a gente precisa olhar para diversos aspectos que influenciam na sua dor. Lembrar que um profissional só não vai tratar a sua dor sozinho e que depende mais da sua mudança de comportamento do que alguma coisa específica em si. Eu costumo falar que o paciente com dor crônica, Renan, é como se ele tivesse um GPS, o Waze totalmente desconfigurado, ele não sabe para onde vai. Né? E nós, como os profissionais atualizados que fomos, graças a Deus, né? Nós somos como se fosse um GPS, que vai um consertador de GPS. A gente consegue ajustar o GPS dessa galera para que eles consigam ter os bons hábitos e conseguirem se livrar da dor. Então, tanto eu quanto o Renan aí, a gente consegue ajustar muito o GPS dessa galera que está aí tentando alguns tratamentos, não sabe para onde vai, o que faz, acha que já tentou de tudo. Então, o que você precisa entender é o processo e ter paciência no processo para que você aprenda a controlar as suas dores. Renan, vamos chegando ao final. Considerações finais, você queria colocar mais alguma coisa? Eu acho que a gente abordou praticamente tudo que a gente tinha proposto, né? Falamos E até demais. sim, suas considerações finais aí. Então, Kellerman, concordo com tudo que tu falou aí, né? A gente é realmente quem mostra o caminho, né, para os pacientes, né? Mas os pacientes precisam fazer a parte deles, né? Eu gosto de fazer uma analogia com terreno, né? Como é que está o seu terreno, né? Porque tem terrenos que são favoráveis para a dor se perpetuar, né? E tem terrenos que não, tem terrenos que estão mais saudáveis, que aí a dor não vai se manter com o paciente, né? Então, deixando aqui uma provocação, como está o seu terreno, você que tem dor crônica?
né? Mas é isso aí, meu querido. Só isso de consideração mesmo. Foi um prazer falar contigo aí. Ficamos, eu acho que 1 hora conversando. A 1 hora já tenho que atender, então tenho que almoçar ainda. Tá, Então acredito que assim, tenhamos falado tudo, né? tranquilo. Bom, gente, eu queria agradecer também ao Renan pela disponibilidade. Aí, é sempre um prazer, meu amigo, estar conversando contigo. Nos vemos em Salvador pessoalmente para te dar um abraço aí, trocar várias ideias. E seguidores meus, quiserem acompanhar o trabalho desse cara aí, do Renan, segue ele também, que faz um trabalho incrível. Seguidores do Renan que quiserem acompanhar aqui, ver eu falando abobrinha todo dia no Instagram aqui, a gente está por aqui também. E nosso intuito é ajudar vocês, tá bom? Então, obrigado por todos que passaram por aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, vou deixar uma caixinha de perguntas aberta nos stories aqui, finalizando a live. E o Renan também, qualquer dúvida, manda um direct para mim ou para o Renan, que a gente conversa aí sobre vocês. Renan, meu querido, gaúcho palmeirense, que eu nunca vi isso na vida, mas... Não, na verdade, olha só, eu tenho um time aqui que eu torço para minha cidade, cara. Que a minha cidade aqui, eu vou te falar, aqui em Pelotas a gente tem 2 times. O povo de Pelotas ou torce para um ou torce para o outro. A gente não torce para a dupla Grenal. Entendi. Palmeiras é mais simpatizante mesmo. Entendi. Nos vemos nas quartas de finais. Tamo junto, meu querido. Um bom dia para ti. Um dia, abraço.